Olá, pessoal! Como falamos no nosso último vídeo, já encerramos o estudo das equações diferenciais de primeira ordem. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver um tipo especial que faz com que algumas equações diferenciais de segunda ordem recaiam em equações de primeira ordem. Então, vai servir também para dar uma revisada, né, nas equações de primeira ordem. Depois disso, a partir do próximo vídeo, nós vamos então fazer um longo estudo, diversos vídeos sobre equações lineares de segunda ordem, né? Mas hoje não, nós vamos hoje recair, nós vamos ver dois tipos especiais de equações diferenciais de segunda ordem que recaem mediante mudança de variável em equações de primeira ordem. Então é isso. Então, como eu falei, equações diferenciais ordinárias de segunda ordem que poderão ser resolvidas mediante redução de ordem, tá? Bom, primeiro, vamos lembrar que é uma equação diferencial de ordem n, para depois ver como é que é uma equação diferencial de segunda ordem, e aí ver esses tipos especiais. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Muito bem. Então, lembrando lá dos primeiros vídeos que a gente estudou, uma equação diferencial de ordem n vai ser escrita de um modo bem genérico assim. É uma função f que envolve x, que é variável independente, y, variável dependente, e suas derivadas. E essa última que a gente coloca aqui é suposto que seja a derivada de ordem mais alta que a equação está envolvendo. Bom, como nós vamos trabalhar com equações de ordem 2, né? Então, nós vamos trabalhar com isto aqui com n igual a 2. Então, vai ficar f de x, y, e termina aqui na derivada de segunda ordem. Então, nós vamos sempre iniciar dizendo que temos uma equação diferencial naquele formato ali da equação 1, que significa segunda ordem. Bom, uma coisa que vai mudar agora vai ser o número de constantes arbitrárias essenciais na solução geral. Lembram que uma equação de ordem n tem n constantes arbitrárias essenciais na sua solução geral. Tudo que ela estudou até agora sempre tinha só uma constante arbitrária essencial, porque era uma equação de primeira ordem. Então, mas agora, hoje, no vídeo de hoje, as nossas soluções gerais vão ter sempre duas constantes arbitrárias essenciais, porque nós vamos trabalhar com equações de segunda ordem. Muito bem. Esses tipos especiais que eu falei, que fazem com que a gente possa recair em equação de primeira ordem, são os seguintes. O primeiro tipo especial é quando tem ausência explícita da variável dependente. Quer dizer o quê? Lembra da equação 1 aqui? Era f de x, y, y'. Mas se não tiver a presença explícita da variável dependente y, vai ficar como? Vai ficar f de x, aí não tem o y, aí vem y', igual a zero. Então, vamos chamar isso aqui de forma 2 da nossa equação diferencial, com esse fato, né, de que não aparece explicitamente a variável y. Quando isso acontecer, a gente consegue fazer uma mudança de variável, uma mudança na variável dependente, tá? Significa o quê? Que já que não tem o y aqui, né, a gente vai considerar como variável dependente uma letrinha que nós vamos chamar de v no lugar da y', tá? Então, onde tem y', nós vamos chamar de v. Consequentemente, a derivada de y vai ser dv dx. Com isso, o que acontece? A nossa equação não vai mais ter derivada de segunda ordem. Aqui vai ter f de x, v e dv dx. Então, vai ser uma equação de primeira ordem, que a gente, em princípio, vamos ver como é que se resolve, né? Supondo que a gente possa resolver. Resolve ela. E daí o que acontece? Aí eu vou ter v como função de x. Mas, claro, isso aí não é ainda a solução da equação que eu quero. Aí a gente volta atrás da mudança que a gente fez. A gente lembra que o v era y'. Então, na solução dessa aqui, a gente bota depois, coloca o v, substitui por dy dx. E vai ter uma nova equação diferencial de primeira ordem. Agora para y função de x. Tá? Então, aí resolve essa outra equação de primeira ordem. Bom, e aí sim, chega na solução geral da equação dada, que era de segunda ordem. Com relação às constantes arbitrárias, o que vai acontecer? Dessa primeira aqui, da equação 3, quando eu for resolver, ela já vai me dar uma constante arbitrária, porque vai ser uma equação de primeira ordem. E aqui, eu vou ter uma outra constante arbitrária também. Então, assim que vai completar as duas constantes que eu vou ter.
Bom, eu coloquei aqui uma porção de exercícios agora, que vão recair em diversos tipos de equações de primeira ordem, como eu disse, já vai servir para revisar as de primeira ordem também, tá? E depois a gente vai passar para o segundo tipo de equação que permite também uma mudança de variável. Então, vamos primeiro nessa aqui, que é a ausência explícita da variável dependente. Vejam, exemplo 1. Daqui a equação. Não aparece a letrinha y, aparece suas derivadas, mas não a própria y. Então, é uma equação desse tipo aqui, ausência explícita da variável dependente. O que a gente faz? Substitui y' por v de x, consequentemente, y2' por dv dx. Então, x está aqui, o y', que é o y2' que está aqui, vai ser substituído por dv dx, está aqui, né? Isso aqui é isto, e no lugar de y', eu vou colocar v, está aqui, tá? Muito bem, então agora minha nova equação é uma equação de primeira ordem para v de x. Bom, que tipo de equação vai dar? A gente tem que olhar cada uma e vai cair, pode cair em tipos diversos, né? Então, aqui, por exemplo, é uma equação a variáveis separáveis, e aí isso aqui é o procedimento que você já conhece de equações a variáveis separáveis, que vocês podem aproveitar aqui para revisar, né? Se v é diferente de zero, daí escreve assim a equação, integra termo a termo, aí o v igual a zero tem que olhar se é solução singular ou não, nesse caso aqui não é. Bom, isso aí então é resolver a equação a variáveis separadas. Muito bem, cheguei na solução da equação, e daí? Aí agora a gente tem que voltar para as variáveis originais fazendo o quê? Lembrando que o y' era dy dx. Então, onde o dy dx, que é o v que a gente botou, né? Então, onde tem v aqui, eu vou colocar agora dy dx, que foi o que a gente fez, né? Então, tá aqui. O v substituído por dy dx igual a k vezes x. Resolve essa equação. O k agora já vem junto, né? Com as constantes de antes. E vai ter uma nova, aqui de novo é variáveis separáveis, vai ter uma nova constante arbitrária aqui, completando então as duas que eu tinha que ter mesmo, tá? Então, vejam, o k dividido por 2 eu chamei de C1, né? Então aí tá a solução geral da equação dada. É bem simples, né? Passa por duas equações de primeira ordem, na verdade, né? Então essa é a solução. Aqui eu fiz uma verificação, como é que a gente verifica? Substitui lá na equação dada, x, y2' igual a y', coloca o que resulta considerando o y que a gente obteve. Ou seja, a gente obteve y igual a C1 x2 mais C2, deriva, então y' vai ser 2C1x, deriva mais uma vez, o y2' então vai ser 2C1 e coloca lá na equação, tá? Na equação o que eu tinha? Eu tinha x vezes y2' igual a y'. O que eu fiz aqui embaixo? Eu substituí aqui o y2' pelo que eu obtive, né? Isso aqui, ok? E substituir o y' pelo que eu obtive, né? E aí vamos ver se deu uma identidade. O que ficou agora aqui? 2 vezes C1 vezes x do lado esquerdo, 2 vezes C1 vezes x do lado direito, então, ok, sim, tá? Chegamos a uma identidade, verificamos que tá tudo certo com a nossa resolução. Muito bem, agora outros exemplos. Exemplo 2, de novo, não tem a presença explícita da variável dependente y, faz a mesma coisa. Substitui y por v vezes x, aqui vai ficar y', desculpa, né? E aqui vai ficar o v vezes x, aqui vai ficar a derivada de v em relação a x, tá aqui. É o que eu tenho aqui nessa equação aqui de baixo, tá? A derivada de v em relação a x no lugar da derivada segunda e o próprio v no lugar da derivada primeira que está aqui, certo? E esse menos 1 eu passei para o outro lado, e agora essa equação não é variáveis separáveis, dessa vez sempre vai cair numa equação de primeira ordem. Agora, como eu disse, né, os tipos podem ser diversos, tá? Dessa vez deu uma equação linear de primeira ordem, vocês viram duas maneiras de calcular, de resolver a equação linear, né? Uma é essa que eu estou fazendo aqui, que são duas fases, o médio de variação de parâmetro, lembram? Bom, e também, a gente também viu usando o fator integrante. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor e vão chegar na solução geral dessa equação linear de primeira ordem para v de x, que está aqui, tá? Depois vocês podem olhar aqui os diversos passos que eu coloquei aqui, não tem nada de diferente, tá? Bom, então, aí está o v de x e agora tem que voltar atrás na mudança de variável que a gente fez. Então, como o v era dy dx, agora aqui onde tem v, eu coloco dy dx, pronto, não vou mais ter a letra v, e vai ficar só y em x, aí essa nova equação resolvo, o k que estava aqui continuará, né, e vai ter uma nova constante das integrações, que vai ser esse C2.
E depois eu chamei de C1 a razão entre K e menos 1 aqui, então a nova constante arbitrária eu chamei de C1. Então tá aqui, C1 e C2. Bom, e aqui tem mais um detalhe, como lá em cima estava escrito que o x era positivo, então aqui na resposta, onde tem módulo de x, eu posso botar simplesmente x. E aqui eu verifiquei também, tá? Então isso aí vocês podem fazer depois. Exemplo 3. Mesma coisa, não aparece o y. Então, y' vai ser substituído pelo v, tá aqui. Tá aqui o v no lugar de y' e o dv dx no lugar de y das linhas. Bem fácil, né? Aqui, tá? Então, tá aqui a minha equação, que é de primeira ordem, para ver função de x. Nesse caso, eu escrevi aqui linear, ela é linear, e ela também é variável separável. Vocês escolhem o jeito que vocês quiserem, e a solução vai ser essa daqui. V de x igual a 1 mais C1 sobre x. Depois, volta atrás da mudança de variável, para substituir o v de novo por dy dx, é isso que eu fiz. Aqui onde tem v, coloquei dy dx, tá aqui, e aí resolvi essa integral. Essa é uma equação variável separável, né? Bem trivial, tá? E aí tá aí a solução geral. Exemplo 4. Mesma coisa. Aparece a derivada primeira, aparece a derivada segunda, mas não aparece o próprio y. E aqui não é x, né? Aqui a variável independente é t, mas isso aí não é problema, né? Então, onde tem y' a gente põe v de t, onde tem y a gente põe dv dt, tá aqui a nova equação, nenhuma novidade. Agora aqui, de novo, sempre cai de primeira ordem. Agora que tipo de primeira ordem, aí tem que olhar de cada vez, tá? Aqui, por exemplo, não é linear, não é variáveis separáveis, mas a gente pode investigar se é exata, não é exata, as derivadas aqui, observem que agora aqui é m, em vez de x e y, é t e v, né? T é a variável independente e v é minha nova variável dependente que eu fiz aqui, certo? E aqui vai ser n, também, em vez de x e y, é t e v, né? Então, calcula as derivadas dessas aqui, que é o teste para ver se é equação exata, a gente vê que não é, mas a gente vê também aquele teste dos fatores integrantes, esta razão aqui, tá? Vocês depois lembrem das equações, dos estudos de fatores integrantes que a gente fez. Vocês vão ver que se esta razão der uma função só de v, que era o antigo v, era o antigo y antes, tá? Então, nós temos uma equação que admite fator integrante, função do y de antes, agora é v, tá? Então, aqui a gente tem que essa razão dá menos 3 sobre v, que é uma função só de v, então temos um fator integrante para essa equação asterisco que eu chamei aqui. Bom, aqui eu fiz uma outra observação, quando eu divido, né, eu cancelei aqui o 2t menos v ao quadrado, e a gente pode mostrar, isso eu deixo que vocês façam, vocês podem ver que v igual a 2t não satisfaz essa equação, tá? Então, ele é mesmo diferente de 2t, a gente pode fazer o cancelamento sem problema. Muito bem, então agora eu vou usar o fator integrante, né? Como eu vou estar introduzindo um v no denominador, eu vou ter que fazer uma restrição aqui, se v é diferente de zero, né? Multiplico toda a equação por esse menos 3 sobre v que a gente calculou aqui, aliás, por v na menos 3, desculpa, tá? V na menos 3, que é o fator integrante, né? E daí a gente tem uma equação que a gente pode verificar que ela é exata. Aqui eu verifiquei, ó. Depois de multiplicar, verifiquei que ela é exata, e aqui eu deixei de lado, separadinho, o fato de que v igual a zero também é a solução, e a gente tem que analisar no final, tá? Muito bem, daí resolvi a equação exata agora aqui, né? Lembram? U de xt é igual a uma constante, só que agora em vez de x e y, aliás, agora é t e v, né? Muito bem, chegamos nessa solução aqui, para v função de t, esse mais ou menos é porque tem um quadrado aqui, né? E a gente também olha que o v igual a zero, não existe constante k1 que me leve daqui para v igual a zero, tá? Então ela é uma solução singular. Agora o que tem que fazer? Voltar atrás da mudança de variável. Então, onde tinha v, tem que colocar dy dt, né? Que tá aqui, tá? O v substituído por dy dt. Aqui e aqui na solução singular também, tá? Então, aqui desse lado eu vou encontrar y função de t, e desse lado também eu vou encontrar y, só que daí, como o dy dt é zero, vai dar que y igual a uma constante. Então, isso aqui é uma solução que eu estou obtendo aqui, e essa outra eu vou seguindo aqui essa integral. Aqui eu coloquei aqui só para vocês se lembrarem, aqui tem que fazer integração por partes, e para não confundir com a letra V que eu estou usando já em cima, né? Então, aqui eu estou substituindo assim, em vez de fazer U vezes dV, eu faço U vezes dW, e aí da fórmula da integração por partes é UW menos integral de W du, né? Tá, daí tá aí feita a integração,
tá? Não tem maiores problemas, os detalhes estão ali, você pode olhar. E aí vocês vão ter a solução geral e também uma solução singular. É isso que dá o exemplo 4. Exemplo 5, de novo, y' a gente chama de v, não tem a presença do y, né? Y' é v, derivada segunda dv dt, está aqui a nova equação. Essa equação é uma equação linear de primeira ordem, que eu já estou dando a solução dela aqui, vocês façam os passos intermediários. E depois volta atrás na mudança de variável, substitui o v por dy dt aqui, né? E aí resolve essa outra equação e vai aparecer uma outra constante C2. Aqui é C1, que era vindo desse K1 vezes algum fator, depois vocês vão, vezes um fator que vocês vão ver na hora de integrar, se não me engano acho que é menos 1, e daí vocês vão ter aqui a solução geral dessa equação do exemplo 5, sem nenhum problema maior, tá? O exemplo 6 é um problema de valor inicial, ou seja, além da equação diferencial, tem condições iniciais. Então, de novo, né? Essa parte aqui da equação diferencial é igual às outras que a gente já fez. Substitui y' por v, derivada segunda por dv dx, resolve, tá aqui, dá uma equação a variáveis separáveis, e tá aqui a solução já, tá? E aí agora volta atrás na mudança de variável, onde tem v, coloca y', que é dy dx, e aí, como aqui tem um quadrado, vai acabar dando um raiz quadrada aqui. Depois eu fiquei só com o sinal positivo da raiz, por quê? Porque a derivada aqui tem que dar positiva, então não pode ser com menos, né? E depois aqui eu vou, então, substituir a condição inicial, que diz que quando x é zero, a derivada dá 2, está aqui, substituir o x por zero e a derivada por 2, daí eu consegui chegar no valor de K1. Isso antes de, para voltar atrás, a gente ainda vai ter depois aqui uma outra constante para calcular, tá? Então, aqui eu calculei o K1, eu tive dy dx, né, que é o v, que eu tinha aqui, né, lembram? E agora eu vou ainda, depois disso, vou fazer mais uma resolução de equação diferencial de primeira ordem, que vai me dar o y, vai ter uma nova constante, e essa nova constante vai sair agora da outra condição, y em zero, tá? Então, primeiro da derivada e depois da própria y, me deu essa nova constante que vale menos 1/3, daí a solução é esta aqui, e eu fiz o gráfico aqui, tá? Observem que o intervalo de validade vai ser em... Porque como tem aqui uma raiz quadrada, né, tá? Então isso aqui dentro não pode ser negativo, certo? Então vai dos 1 em diante, certo? Esse é o intervalo de validade dessa solução. Mas eu também poderia fazer o seguinte, tá? Em vez de calcular uma constante na primeira equação e a outra constante na segunda, eu posso também seguir com esse K1 sem calcular e fazer essa volta para chegar em y de x primeiro com duas constantes, ou seja, obter a solução geral da equação e depois substituir as condições iniciais, tá? E é isso que eu vou fazer na próxima página aqui, ó. Outra forma de resolver esse mesmo problema, ó. Tá a mesma equação aqui. Resolvi tudo isso aqui, só que aqui, ó, eu não substituí ainda a condição na derivada para chegar no K1, como eu tinha feito antes, tá? Eu continuei com a própria K1 aqui e obtive y função de x, né? Resolvendo essa integral aqui, ou seja, resolvendo essa equação, que é uma equação a variáveis separáveis, né? E obtive aqui com duas constantes. Aí depois, no final, eu uso as duas condições que eu tenho. Numa condição é a própria y, na outra é a derivada da y, né? E aí eu chego num sistema de duas equações com as incógnitas K1 e K2, que eu encontro no final os dois valores das constantes. E é claro que depois cada um vai substituído no seu lugar, e é óbvio que a solução do problema valor inicial vai ser a mesma, tá? Então, são duas maneiras para vocês escolhem qual é a melhor. Eu acho que resolver encontrando logo o valor da constante, como eu fiz aqui, a primeira é mais simples, né? Porque aí fica com uma constante arbitrária menos, assim, né? E elas podem dar contas mais simples de fazer, tá? Bom, muito bem, vamos ao próximo exemplo, que é um outro problema de valor inicial. Mesma coisa, apliquei aqui, né, o que a gente tem que fazer. Agora aqui y' é v vezes v de t, a derivada segunda é dv dt, tá aqui, resolve essa equação, obtém, aqui eu já substituí a condição inicial, obtenho o valor do k, ficou só isso daqui, sem
constante arbitrária, e aí depois eu volto atrás na mudança de variável, como v é a derivada do y, enquanto y função de t com uma nova constante, e essa nova constante eu vou calcular pela outra condição inicial, né? Primeiro é na derivada, porque o v de t é a derivada, e depois é na própria y, certo? E aí eu encontrei o valor de c, e está aqui a solução do problema do valor inicial. Aqui eu não fiz o gráfico, que vocês podem fazer facilmente, isso aqui é uma parábola, né? Dá para fazer à mão tranquilamente esse gráfico aí. Bom, muito bem, então isso tudo que a gente viu até aqui era o primeiro tipo, era o tipo onde não aparece o y. O segundo tipo, que também permite que a gente recaia numa equação de primeira ordem a partir de uma equação de segunda ordem, é quando não aparece a variável independente, tá? Bom, aí vamos ver o que a gente faz, tá? Então, a equação, ela não tem o x, tá vendo? Aqui já é só y, y' e y das linhas. Essa é a minha equação. O que a gente faz dessa vez? De novo, o y' vai ser v, só que é o seguinte, na nova equação que eu quero obter aqui, eu vou fazer de y a minha nova variável independente, tá? Então, quando eu coloco y', eu estou dizendo que y' vai ser o v de y, que por sua vez é a função de x. Isso aí é importante, porque agora o que vai acontecer com a derivada segunda? A derivada segunda, y das linhas, ela é a derivada primeira do y'. Então, ela vai ser dv dx. Mas o v é uma função de y. Então, o que vai aqui, gente? Regra da cadeia. Aqui é regra da cadeia que eu estou usando aqui, tá? Então, dv dy vezes dy dx é o que dá o dv dx. E o dy dx que eu encontro aqui, por sua vez, é v. Então, esse v é esse v aqui, esse que eu coloco aqui, né? Multiplicando o dv dy. Ou seja, y' substitui por v, e y das linhas vai ser substituído por esse produto aqui, tá? Porque quando eu usei a regra da cadeia, é isso que me dá, ok? Bom, então eu mudei aqui, eu não mantive a letra F, porque depois eu tenho que reajeitar, né? E vai dar uma nova função que eu chamei de G, que vai envolver o Y, o V e o dv dy. É isso que vai acontecer. Então, isso vai ser uma equação de primeira ordem, é isso que a gente disse que ia acontecer, recair numa equação de primeira ordem, só que agora é para V de Y, tá? Então, cuidado, né? Inclusive, na hora de usar condições iniciais, depois tem que cuidar que o V é a função de Y. Bom, depois que resolveu essa equação para V de Y, volta atrás da mudança de variável, substitui o V por dy dx, tem uma nova equação diferencial de primeira ordem e vai chegar no y de x. Tá? Então, vou aqui fazer outros exemplos agora com esse tipo de equação. Então, aqui, exemplo 8. Não aparece o x. Então, mudança de variável é essa daqui. Y' igual a v de y. Y das linhas, está aqui feita a mesma conta de novo, tá? Pela regra da cadeia e tal, que vai dar o v dv dy. Então, substitui, onde tem y', coloca v, onde tem y duas linhas, coloca v dv dy. Ó, isso aqui é esse produto v dv dy que eu tenho aqui. E aqui o y', que foi substituído aqui pelo v. E tem ainda o quadrado ali fora, tá? Muito bem. Então, agora resolve essa equação. A minha equação, nesse caso, deu de variáveis separáveis. E aí, né, como tem que dividir pelo v, tem que fazer, olhar o v igual a zero no final. Aqui, no caso, não é solução singular, porque aqui, com c igual a zero, eu recupero meu v igual a zero. E continua aqui, v é a derivada de y em relação a x, volta atrás da mudança de variável, onde tem v agora, bota dy dx, e vai ficar aqui uma nova equação de primeira ordem para resolver, que vai me dar uma segunda constante arbitrária, e está aqui a solução geral, tá? Então, não é muito diferente do outro caso, só que a substituição é diferente um pouco, porque o v é função de y, então tem que tomar cuidado aqui, tá? Bom, exemplo 9, mesma coisa, substitui o y' por v, tá aqui, o v ao cubo, substitui y duas linhas pelo produto dv dy, tá aqui. E aí, de novo, resolve a equação variáveis separáveis. Aqui tem solução singular. Então, aqui eu tenho dois caminhos aqui embaixo, como a gente viu no exemplo já antes. E aí, aqui volta como v é dy dx, onde tem v, bota dy dx. E aqui também. Aqui continua, chega aqui na solução geral, com duas constantes arbitrárias essenciais. E aqui, outra solução, que é a solução singular nesse caso.
Exemplo 10, de novo, não aparece o x, então y' igual a v de y, y' é esse produto, a gente já sabe, substitui cada coisa no seu lugar, chega nessa equação, que nesse caso deu uma equação também de fazer com o fator integrante, e dessa vez o fator integrante é a função da variável independente, que aqui agora é y. Na equação, para v de y, a independente é y. Então vejam aqui, onde tinha x, agora vai ser y e v. E aqui também y e v. V é dependente nova, y é a independente nova, né? E aí aqui o teste é esse daqui, tá? Cuidado então. E a gente vê que isso aí deu uma função só do y, que é a nossa variável independente. Então existe um fator integrante, φ de y, que vai ser e na 2y, multiplica toda a equação e verifica que ela é exata, tá? Aí resolve a equação exata, já botei aqui a solução, vocês fazem aqui uns passos intermediários que tem de equações exatas, e depois, como v é igual a dy dx, volta atrás, onde tinha v aqui, coloco o dy dx, é isso que eu fiz, e aí temos uma nova equação diferencial para resolver a variáveis separáveis, que vai me gerar uma nova constante arbitrária, então aqui as duas constantes da solução geral. O exemplo 11 é um problema de valor inicial, e aqui tem que tomar cuidado, porque esse y aqui é quando x é igual a zero, mas agora aqui a nossa nova variável independente vai ser o y. Nós já vou mostrar como é que faz isso, tá? Bom, então, de novo, equação diferencial. Y' é igual a v de y, derivada segunda é v dv dy, substitui aqui e resolve essa equação. Ok. Aí depois vamos calcular o valor da constante. Agora aqui, cuidado. O v, em qual valor de y? O que eu tenho aqui de informação? Tá? O v é y'. O v de y. Então, o que eu tenho que enxergar? Que quando o y é igual a 2, o v é 4. Essa condição aqui, ó, ela vem usada assim, ó. Y' é 0, quando x é igual a 0, vale 4. Mas, quando x é igual a 0, o y, que eu preciso saber, vale 2. Então, por isso que quando x é igual a 0, significa y igual a 2, está escrito aqui, né? Nessa que está em cor de rosa. Então, aqui eu tenho que colocar quando y é igual a 2, aí que a derivada vale 4, tá claro? Tá aqui explicado, ok? Então, aqui eu vou substituir o y por 2 e o v por 4, que vai me dar a constante c. Muito bem, agora volta atrás na mudança de variável, como v é dy dx, coloca aqui, resolve essa nova equação, e aí tem, aí sim, aí é y de x que eu tenho aqui. Então aí fica mais fácil de substituir, é y, e quando x é igual a 0, então tudo bem. O que tem que tomar cuidado é aqui, ó, tá? Na derivada, que a gente tem que olhar o valor do y que corresponde a x igual a 0, tá? Bom, muito bem. E aí, chegamos nessa nova equação diferencial que a gente resolveu, chegou no valor do k através dessa condição inicial e deu essa solução aqui. Fazendo o gráfico dessa solução, dá uma descontinuidade em x igual a 1. E, lembrem agora dos intervalos de validade, né? Como o nosso intervalo inclui o zero, porque as condições iniciais aqui eram x igual a 0, então o que vai no intervalo de validade vai só essa parte aqui que inclui o zero, ou seja, de menos infinito até 1 aberto, tá? Essa parte aqui que eu risquei, ela não está no intervalo de validade desta solução para esse problema de valor inicial que eu tenho, que inclui x igual a 0, tá? Bom, e o exemplo 12, que é o último, esse exemplo é o mesmo do 6. Vejam que aqui a gente já tinha resolvido antes, no exemplo 6, vendo que não tem a letra y aqui, mas também não tem a letra x, tá? Então, a gente também pode resolver pelo segundo tipo, que é esse daqui, que é substituir y' por v de y, derivada, daí vai dar essa equação, aí aqui v em 1 igual a 2, depois eu fiz o mesmo raciocínio, quando y vale 1, que é o do x igual a 0, y vale 1, né? Então, quando y vale 1, aí que a derivada vale 2, tá aqui, é isso aqui, certo? E aí acho c, e depois resolve essa nova equação, voltando atrás da mudança de variável, e chega numa nova constante, aqui aparece o k, e aí sim, usa aquela condição y0 igual a 1, para chegar no valor do k, e evidentemente substitui cada coisa no seu lugar, e vai dar, claro, a mesma solução que eu já fiz o gráfico antes, tá? Do exemplo 6, tá? Então, essa equação dá para fazer pelos dois tipos, ok? Então, com isso nós vimos todos os dois tipos de equações diferenciais, onde a gente
não resolve, de fato, a gente resolve uma equação de segunda ordem, mas a gente resolve fazendo ela recair numa equação de primeira ordem, certo? Aliás, na verdade, no fundo, são duas equações de primeira ordem que a gente resolve, porque quando a gente volta atrás na mudança de variável, a gente vai acabar resolvendo uma outra equação ainda. Então, são duas de primeira ordem em cada uma desses exercícios que vocês viram. Ok? Bom, então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. A partir do próximo, nós vamos estudar equações lineares de segunda ordem. Bom estudo, e aí serviu também, né, para revisar o que a gente já tinha estudado sobre equações de primeira ordem, certo? Então é isso.